Olá, alunos e alunas. Vamos fazer mais um exemplo de estrutura condicional. Agora é estrutura condicional encadeada, aninhada. É como se fosse vários if e else, um embaixo do outro. If e else em cascata. A gente vai ver um exemplo disso, vamos ver na prática como é que se usa vários ifs, né? Vários if e else em cascata. Então, vamos resolver essa questão aqui, que diz o seguinte, é uma questão, né, clássica, sobre o índice de massa corporal. Vamos fazer um programa que calcule o índice de massa corporal de um indivíduo. Então, essa questão diz o seguinte, um endocrinologista deseja controlar a saúde de seus pacientes e, para isso, se utiliza do índice de massa corporal, IMC. Sabendo-se que o IMC é calculado através da seguinte fórmula, aí está aqui a fórmula, IMC igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Esse peso é dado em quilograma e a altura é dada em metros. Aí, de acordo com o resultado desse cálculo, né, do IMC, aí se o índice der menor que 18,5, está abaixo do peso, aí tem essa tabela aqui, né? Então vamos fazer um programa que mostre o IMC para o paciente e diga se ele está abaixo do peso, se ele está com peso normal, se ele está com sobrepeso ou obesidade. Vou abrir aqui o idle, está aqui, vou aqui em File, New File e vamos agora programar. Eu vou chamar de H a altura. Eu vou dizer o seguinte, ó, H recebe, eu vou digitar o comando input para receber, o comando input recebe o que o usuário digitar no teclado. Então eu vou colocar assim, digite, vai aparecer, vou mandar uma mensagem para o usuário, digite sua altura, vou colocar entre parênteses o M, para ele entender que é para digitar a altura em metros. Deixei um espaço aqui entre dois pontos e as aspas para aparecer esse espaço para o usuário, para não ficar muito colado nos dois pontos. Digite sua altura. Aí ele vai captar, ele vai pegar o que o usuário digitar no teclado. Vai aparecer para o usuário, digite sua altura, e o comando input vai captar o que o usuário digitar no teclado e vai colocar na variável H. Só que o comando input ele retorna sempre uma string, ou seja, ele retorna sempre um texto. Então, como eu quero que ele digite um número, e mais, eu quero que ele possa digitar um número com vírgula, né? Que ele possa digitar, por exemplo, né, 1,8, 1,80, né? Se ele tiver 1,80 m, que ele possa digitar números decimais, números com vírgula. Em Python, na vírgula a gente usa o ponto, né? Então, para que ele possa fazer isso, eu vou colocar como tudo dentro do float. Está aí montado para ele dizer a altura que vai ser colocado na variável H. E também tem que dizer o peso. Eu vou copiar para ser mais rápido. Tá aí, peso é igual, peso vai receber o que o usuário digitar no teclado. O peso vai estar em quilograma. Então tá aqui, a altura e o peso. Então ele vai pedir duas coisas para o usuário, a altura e o peso. Depois que o usuário digitar a altura e o peso, agora está na hora do programa fazer o cálculo do IMC. Agora é tudo com o programa. A única coisa que o usuário vai fazer é digitar a altura e o peso e teclar Enter. Aí o programa vai dizer as informações para ele. Vamos fazer o cálculo do índice de massa corporal, que eu vou chamar de IMC. IMC é igual, a fórmula é peso dividido pela altura ao quadrado. O peso eu chamei de P. Divisão em Python é uma barra inclinada para a direita, dividido pela altura ao quadrado. Eu posso colocar assim, ó, asterisco, asterisco, 2. Isso significa altura ao quadrado. Tá tudo bem assim, eu não preciso colocar entre parênteses nada, porque o Python vai fazer primeiro a potência, ele vai fazer primeiro h ao quadrado e vai dividir o peso pelo resultado de h ao quadrado. Então tá tudo bem, não preciso colocar nada em parênteses, tá tudo certo. Esse aí é o cálculo do IMC. Depois que ele fizer o cálculo do IMC, agora eu vou usar
a estrutura condicional, o if, que significa se. Se IMC for menor, deixa eu olhar lá o for menor, deixa eu ver aqui a questão. Daqui, se o IMC for menor que 18,5, vai estar abaixo do peso. Então vamos lá. Se for menor que 18,5, o Python é ponto e não vírgula. Aí eu tenho que colocar depois 2 pontos. Isso faz parte da sintaxe da linguagem Python. Eu tenho que colocar esses 2 pontos. Aí eu vou dar Enter e ele já dá esse recuo. Esse recuo é importante, viu? Se eu colocar aqui embaixo do if, vai dar errado. Eu tenho que deixar esse recuo. Quando eu dou Enter, ele já dá. Né? Isso aí se chama indentação. É o que mostra para o interpretador Python que o que vem depois está subordinado ao if. Então, tenho que colocar isso. Em outras linguagens, tem chaves, né? Fica entre chaves, tudo, mas aqui no Python não. Aqui no Python é a indentação que mostra para o interpretador Python que a linha que vem depois está subordinada ao comando if. Aí, se o IMC for menor que 18,5, eu vou dar esse resultado aqui para o usuário. Eu vou dizer, seu IMC coloquei entre chaves, eu vou substituir nessas chaves o valor do IMC. Portanto, você está abaixo do peso. Ponto format IMC. Então, tem que colocar ponto format e dentro do parêntese eu coloco a variável que a chaves vai receber. No caso, ela vai receber o que estiver dentro do IMC. Agora eu vou fazer um outro if. Eu vou dizer o seguinte, se não, else if, se não, se, deixa eu olhar lá a questão, se ele tiver entre 18,5 até 24,9, veja que ele vai estar abaixo do peso se for menor que 18,5. Então, se der 18,5, ele já está com peso normal. Então, eu vou colocar aqui o IMC maior ou igual que 18,5 e menor que 24,9. No caso, eu vou colocar aqui menor que 25, porque se vocês repararem, quando ele dá 25, ele está com sobrepeso, ele já está na outra faixa. Então, até 24,9, ele ainda está com peso normal. Então, eu vou colocar o seguinte, maior ou igual que 18,5 e o IMC menor que 25. Tá? Porque se até 24,9, na verdade, até 24,999, né? Enquanto for menor que 25, pelo que eu estou vendo aqui nessa tabela, ele vai estar com peso normal. Agora, de 25, pegou 25 até 29,9, aí ele está com sobrepeso. Então, eu vou colocar assim lá. Então, se não se, vou colocar assim, ó, 18,5 menor ou igual, colocar IMC menor que 25. Então, a gente lê assim, ó, IMC igual ou maior que 18,5 e menor que 25. Esse else if eu posso fazer assim em Python, eu posso abreviar, posso colocar assim, ó, else, tem que colocar aqui o 2 pontos. Então, se o IMC tiver nessa faixa, é maior ou igual que 18,5, né? Igual ou maior que 18,5 e menor que 25, eu vou dar a seguinte informação para ele, para o usuário. Copiar aqui. Seu IMC portanto, você está com peso normal. Aí, format IMC para substituir o IMC nas chaves. Então, tá aqui. Se ele estiver nesse intervalo, ele está com peso normal. Se não, vamos colocar a outra faixa. Deixa eu olhar lá. Se ele for maior ou igual que 25 e menor que 30, no caso aqui, menor ou igual que 30, não, aqui é menor que 30, né? Porque ele vai até 29,9. Aqui embaixo, e se o cara tiver exatamente 30, né? Então ele deveria colocar aqui embaixo, tem que estar, eu vou corrigir isso nessa tabela, nesse exercício, eu vou colocar aqui embaixo maior ou igual que 30. Tá bom? Porque senão
aqui como está escrito, ó, até 29,9 e aqui embaixo está maior que 30. E se o usuário der exatamente igual a 30? Então aqui embaixo eu vou colocar maior ou igual que 30. Eu vou corrigir isso aqui. Então assim, vai até 29,9, vou colocar menor que 30. Então, ele vai ser 25. Tá aqui, seu IMC é, portanto você está com sobrepeso. Então se ele estiver nessa faixa, ele vai estar com sobrepeso. Se não, ou seja, se não acontecer nada disso, ele não tiver em nenhuma dessas faixas, se não, vou colocar se não, apenas. Se ele não tiver em nenhuma dessas faixas, ou seja, se for maior ou igual que 30, ele vai estar com, deixa eu olhar lá, ele vai estar com obesidade. Pronto, tá aí. Se não, se ele não tiver em nenhuma dessas faixas, ou seja, se ele for maior ou igual que 30, ele vai estar, tá aqui, seu IMC é, aí portanto você está com obesidade. Deixa eu olhar aqui se terminou o exercício. Ok, tá tudo certo. Depois eu vou ajeitar melhor essa tabela aqui, vou colocar maior ou igual que 30. E aqui eu vou tentar restringir melhor, escrever melhor essa tabela, que assim pode gerar alguma dúvida. Por exemplo, quando eu coloco 18,5 até 24,9, né, eu estou considerando uma casa decimal. Se der 24,99999, né? Então é bom ajeitar melhor isso aqui. Deixa eu colocar logo aqui como eu acho que deveria ser. Pronto, assim está bem melhor. IMC menor que 18,5 fica abaixo do peso. IMC maior ou igual que 18,5 e menor que 25 está com peso normal. IMC maior ou igual a 25 e menor que 30 está com sobrepeso. IMC maior ou igual a 30 está com obesidade. Está mais bem explicada agora a tabela, ficou bem melhor. Então, continuando aqui com o nosso programa. Veja, está aqui, está tudo bem feito, igual como está na tabela, mas na linguagem Python. Agora vamos rodar o programa. Run module e vai pedir para salvar. Digite sua altura. Vou colocar aqui 1,75. 1,75. Digite seu peso. Vou colocar aqui 73 quilos. Seu IMC é 23 pontos. Portanto, você está com peso normal. O programa está funcionando, está tudo ok. Eu posso restringir aqui a casa decimal do IMC, que colocou muitas casas decimais. Eu posso fazer assim, ó. Aqui eu posso colocar a notação para eu restringir no máximo, por exemplo, 2 casas decimais. Colocar assim, 2 ponto, F, 2F. Então, 2 casas decimais. F de float. Então, 2 casas decimais. Tem que colocar assim, ó. Dentro das chaves, eu coloco 2 ponto, 2F. Aí vai restringir 2 casas decimais. Vou fazer isso aqui para todos. Agora vamos rodar o programa de novo. Vou colocar o mesmo que eu coloquei antes, só para a gente ver a questão das casas decimais. Tá aqui, ó. Agora ficaram 2 casas decimais. Seu IMC é 23,84, portanto você está com peso normal. Ficou melhor. Vou fazer mais um teste. Vou colocar aqui a altura 1,50. Vou colocar ele com bastante peso, vou colocar 100 quilos. Seu IMC 44,44, portanto você está com obesidade. Se ele tiver 1,50 com 100 quilos, ele vai estar obeso. Deixa eu ver outra aqui. Deixa eu colocar aqui ele abaixo do peso, 1,90 de altura. O peso eu vou colocar 60 quilos. Acho que está abaixo do peso isso, né? Bora ver.
seu IMC 16, portanto você está abaixo do peso. 1,90 com 60 kg está abaixo do peso. Então tá aí o nosso exercício de índice de massa corporal. Vou deixar só assim, a gente poderia melhorar algumas coisas, né? Mas assim já está tudo ok. Eu queria mostrar para vocês uma coisa. Eu queria mostrar para vocês, por exemplo, o chamado tratamento de erro, tratamento de exceção. Vai ter uma aula provavelmente só disso, mas deixa eu mostrar aqui para vocês o que pode acontecer. Por exemplo, digite sua altura. Se alguém vai e coloca, por exemplo, ao invés de digitar, ele coloca uma vírgula, por exemplo. Ou então coloca uma letra. Não é? Ele tem que colocar um número. Ele coloca uma letra, aí eu dou Enter, o programa vai dar erro, lógico. Ou então, se eu coloco uma vírgula, por exemplo, 1,75. Desavisado, ele não sabe que tem que colocar um ponto. Aí ele coloca uma vírgula. Aí eu dou Enter, dá erro também. Então, para evitar esses erros, existe o tratamento de exceção, o tratamento de erros, que em Python, né, em muitas linguagens tem, e é dado por esse comando aqui, ó, try. Eu vou explicar melhor isso, mas eu estou só adiantando já as coisas. Se você colocar tudo entre try, jogar aqui, dar um tab para ir para frente, para dizer que está tudo subordinado ao comando try. E aqui eu coloco esse comando, é sempre try, e aqui o except, né? Se der algum erro, se o usuário fizer alguma coisa errada, aí ele imediatamente ele não vai parar o programa, como aconteceu quando eu digitei uma letra, ou digitei, ao invés de digitar o número com ponto, coloquei com vírgula, ou qualquer outro erro que o usuário venha fazer, ele vai simplesmente ignorar o erro, pular e jogar aqui para o que eu disser depois do except. Assim, ó. Aí eu posso dizer para ele, para o usuário, isso é muito bom para não parar o programa, não aparecer aquela coisa feia, aquele erro, né? Aí eu posso jogar para cá. Alguma coisa, coloca assim, algo saiu errado. Não vou dizer que a culpa é do usuário, né? Vou dizer assim, não vou dizer você fez alguma coisa errada, não. Isso não é bom. Coloca assim, algo saiu errado. Então tá aqui, ó, algo saiu errado, tente novamente. Existe tratamento de erro mais específico, né? Eu posso, depois, quando a gente estudar o try mais completo, né? Aprender melhor como a gente usa esse comando try com except, aí a gente vai entender melhor a questão de como fazer esse tratamento de erro mais específico, dizer assim, não, você digitou uma letra, tem que digitar um número, ou alguma coisa nesse sentido, tentar fazer uma coisa mais específica. É claro que eu posso fazer esse tratamento de erro utilizando if e else, dá para fazer, mas com try fica bem melhor, ele é bem mais genérico, pega qualquer coisa que o usuário fizer de errado. Então olha aqui, ó. Se ele fizer alguma coisa errada, vai aparecer para ele, algo saiu errado, tente novamente. Vamos testar? Digite a sua altura. Vamos supor que ele coloque com vírgula, ao invés de colocar com ponto. Vamos ver? Olha, algo saiu errado. Tente novamente. Vamos fazer agora outra coisa que o usuário poderia fazer de errado. Vamos supor que o usuário, ao invés de digitar um número, ele vai e coloque uma letra. Né? Tem que ser um número. Aí, bora ver o que vai acontecer. Tá aqui, ó. Algo saiu errado. Tente novamente. Veja que ele não mostra o erro, ele não trava o programa, né? Ele continua. Deixa então isso a gente chama de tratamento de erro, tratamento de exceção. Tem em várias linguagens de programação isso. Lógico que também tem em Python. Então tá aí o nosso programa que calcula o índice de massa corporal e depois dá, de acordo com o resultado do índice de massa corporal, ele mostra para o usuário, né, se ele está com peso normal, se está abaixo do peso, se está sobrepeso, se está com obesidade. E a gente colocou esse programa dentro do comando try, que ele faz um tratamento de erro, né? A gente chama de tratamento de exceção. Aí no comando try, se o usuário fizer alguma coisa errada, ele vai direto para cá, para depois do comando except, e faz o seguinte, né? Se for digitado alguma coisa errada, vai ser o interpretador Python vai mostrar o que está depois do comando
except. No caso aqui eu coloquei o comando print para dizer para o usuário que algo saiu errado, tente novamente. Então o comando try junto com except, ele faz tratamento de erro, tratamento de exceção. A gente ainda vai estudar isso melhor, mas é muito interessante esse comando. Não precisa colocar o fazer tratamento de erro aqui, eu fiz só para dar uma coisa a mais no programa, né? Que vocês já podem usar se vocês quiserem, mas não é obrigado. Então eu usei aqui o try e o except para a gente ver como é que funciona já com tratamento, o programa já com tratamento de erro, tratamento de exceção. É muito interessante isso, porque evita que o programa pare, né? Que o programa trave se o usuário fizer alguma coisa errada. Então é isso.